Olá, nós vamos hoje ver um pouquinho sobre avaliação, tá? Então é um tema que é muito pedido, né, para a gente falar sobre avaliação, instrumentos avaliativos. Então hoje a gente vai ter aí um pouquinho, né, de alguns instrumentos de avaliação para a sala de recursos e também para o nosso consultório psicopedagógico. Só para gente não esquecer, vamos lá, vamos dar o nosso like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, adicione aí, clique no sininho para vocês serem notificados quando houver vídeos novos e compartilhem esse vídeo. Com certeza você tem alguma amiga, alguma pessoa que vai precisar ouvir um pouquinho que nós estamos falando. Então, faça isso. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com as suas amigas e com todo mundo que você, pais, né? Os pais, é muito importante que os pais vejam esses instrumentos de avaliação, vejam os nossos temas. Então, é só colocar o dedinho no compartilhar e passar essas informações para as outras pessoas, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre avaliação. A avaliação é um processo muito importante, né? Eu diria que o mais importante, após você fazer o acolhimento da família, né? Do seu paciente, do seu aluno, é o momento mais importante do início das nossas intervenções, é a avaliação. Então, a gente precisa conhecer vários instrumentos de avaliação. Nós temos que ter a consciência que cada indivíduo é um indivíduo e cada processo de ensino ele vai ser único. Então, o nosso processo de avaliação também é único, né? A nossa intervenção com cada aluno, ela vai ser diferente. Então, é importante que a gente conheça vários instrumentos de avaliação para que a gente possa ter aí informações e instrumentos para cada caso. Então, a partir do momento que você conhece a família, você tem a queixa das necessidades daquela criança, você possa parar, avaliar, né? Em primeiro momento, avaliar o seu próprio conhecimento, as suas próprias informações, o seu repertório técnico, para saber qual melhor instrumento você vai aplicar naquele momento. Então, nós temos aí vários protocolos importantes, né, que a gente chama de protocolos ouro, que não dá para a gente fugir, nós temos que estudá-los, não são fáceis, né, e a gente tem que ter essa segurança do estudo. Então, nós temos o ABLS, nós temos o VibMap, nós temos alguns protocolos de rastreio do autismo, que é importantíssimo a gente saber fazer a leitura, conhecer, aplicar, se ainda não foi aplicado lá no pediatra ou então com outro profissional, que a gente tenha o domínio desses protocolos, né? Tem o MCHAS, tem o CARS. Então, é importante que a gente conheça esses protocolos, tá? Mas hoje eu vou trazer alguns processos de avaliativos bem legais e que são abertos. O que é isso? Protocolos avaliação aberta. São instrumentos que qualquer profissional pode usar, né? Eles não têm restrições de profissionais. Alguns protocolos são restritos aos psicólogos e neuropsicólogos ou aos neuropediatras, né? E tem protocolos que são abertos. Hoje nós vamos conhecer aqui algumas avaliações, não chegam a ser protocolos, mas são instrumentos que nós podemos utilizar num processo de avaliação, tá bom? Bem, eu vou começar aqui pelo
Protocolo de Observação Psicomotora, o POP, tá? POP TT, que é esse livrinho, é um livrinho bem pequenininho e que maravilhoso, gente. Assim, é bom que você lê, você tem todas as orientações de aplicação, tem algumas definições e tem dentro dele, tem toda como você vai fazer com a criança. Então, quando a gente é psicopedagogo, é importante que a gente não vai avaliar na profundidade como um psicomotricista, mas é importante que a gente conheça o movimento dessa criança, as limitações motoras dela ou não, para que a gente possa compreender até onde essa criança pode ir num traçado, numa escrita, num pedido, numa orientação espacial, né? Localização. Então é legal que a gente conheça esses movimentos. Então, aqui tem o protocolo de observação psicomotora, tá? Então, esse daqui é uma indicação que eu faço para vocês na área motora, tá? Bem, as 3 áreas mais importantes para a gente avaliar na psicopedagogia, ela está centrada na matemática, na compreensão matemática, na leitura e na escrita, né? A gente tem história, geografia, mas que são matérias, são conteúdos baseados aí na compreensão da leitura. Então, a gente tem que estar bem informado sobre o processo de alfabetização dessa criança, de leitura, de escrita. Tem esse teste aqui, que é o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras. É bem bacana também, tá? Vale muito a pena a gente conhecer, ler e estudar, tá bom? Não é apenas ler, a gente tem que estudar os protocolos, que a gente tem que saber, geralmente vem uma pesquisa, depois vem o protocolo, vem como aplica o protocolo, como que a gente faz a leitura desse protocolo. Então, na área aí de leitura é uma indicação que eu também dou para aumentar aí o repertório de vocês de instrumentos de avaliação. Esse livrinho aqui é muito bacana, ele é indicado para avaliação neuropsicológica, mas a gente também pode aplicar, não tem problema o psicopedagogo aplicar, que é a avaliação da linguagem e funções executivas em crianças. Gente, também maravilhoso, de fácil leitura, fácil compreensão, tá? Amplo, bacana, o texto dele é um texto bacana, tá? É muito informativo, ele sabe, assim, é bem bacana a gente estudar esse livro aqui, tá bom? Então, avaliação da linguagem e funções executivas em crianças. Então, bem bacana. E por último, eu vou apresentar aqui uma coleção que eu gosto muito, que eu tenho como um suporte a partir do meu estudo da neurociência, tá? Ampliou muito minha compreensão de testes, foi bem bacana isso, depois que eu estudei. Dá pra gente ter uma visão de como as várias áreas aí da atenção, das funções executivas, então da memória, da leitura. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que essa coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, tá? Gente, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Também vale muito a pena o investimento, não é barato esses livros. A coleção fica bem pesadinha aí, tá? Mas questão aí, não sei, mas eu vou chutar hoje, deve estar em torno aí de uns R$600, mas vale muito a pena.
Aqui dentro tem todas as folhas dos testes, mas nós não podemos tirar xerox daqui, tá? A gente tem que comprar as folhas para aplicar os testes, tá bom? Mas ele é bem explicativo, muito bacana, né? Aqui tá o teste de Torre de Londres, né? Que é esse teste aqui. Então, você compra o joguinho, né? A parte física é bem legal. E vem com um caderninho também. E aí a criança vai fazendo aqui os moldes, que a avaliação é de estratégia, planejamento. Então, é bem bacana, assim, é uma avaliação bem legal. Então, esse aqui é o número 1, tá? É atenção e funções executivas. Então, esse aqui tá agrupado com a Torre de Londres. O 2 é a linguagem oral. Ele é bem extenso, ele é mais grossinho que todos os outros livros. É bem legal também, né? Tem prova de consciência fonológica por produção oral. Testes de repetição de palavras e pseudopalavras também. Então, aqui também vale a pena também investir nesse daqui, né? A coletâneazinha. Leitura, escrita e aritmética. Ó, também ajuda muito no nosso protocolo. Eu vou dizer como que eu uso esses livros aqui, tá? E memória de trabalho. Então, essa literatura aqui que eu tô apresentando para vocês é uma literatura riquíssima para o nosso processo de avaliação, tá bom? E esse joguinho aqui é o cubo de Corse, né? E ele tá aqui nesse livrinho aqui. Toda a sua explicação tá nesse livrinho aqui, tá bom? Na memória de trabalho. Então, gente, esses livros que eu tô apresentando aqui para vocês, eles nos ajudam muito. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de fazer uma sondagem antes de escolher o protocolo de avaliação. E esses livros aqui nos ajudam a montar esse protocolo, né? Essa sondagem. Então, eu vou fazer uma sondagem que a gente chama de avaliação informal. Então, ela não vai gerar dados de gráficos, nada disso. A gente só vai fazer aquela abordagem com a criança, né? Aquela sondagem com a criança para ver por onde a gente vai começar, quais são as habilidades, assim, superficialmente, que a gente vai intensificar mais a nossa observação. Então, eu gosto de fazer esse processo de sondagem. Então, eu faço essa sondagem e a partir dessa sondagem eu vou me orientando qual protocolo eu vou utilizar com aquela criança. Eu preciso fazer uma avaliação de barreiras de aprendizado, né? A criança está precisando de uma intensificação no comportamento verbal dela, ela está precisando de avaliações nas funções executivas, por onde que eu vou começar, como que eu vou começar. Então, eu gosto de fazer essa sondagem para que eu possa ter, junto aí com a anamnese, com as entrevistas com a família, essa minha visão técnica. Depois, então, eu escolho o meu protocolo, que aí eu vou avaliar a idade da criança, o nível de leitura dela, o nível de compreensão matemática, e aí sim eu vou pensar num protocolo o protocolo que eu vou utilizar, né? E tem outros protocolos também na área psicopedagógica, na área do aprendizado, que dá pra gente tá utilizando. Depois a gente pode até falar um pouco mais, né? Tem o TDE, né? Então, assim, a gente utiliza esse protocolo tanto no ensino fundamental 1 como no ensino fundamental 2,
né? Dá para trabalhar até o 9º ano, do 1º ao 9º ano. Então, assim, são vários protocolos, vários materiais, vários instrumentos de avaliação. Então, a gente faz uma sondagem e aí sim, com muita calma, avaliando tudo que a gente tem, todas as anamneses, as entrevistas, então a gente monta então as nossas intervenções, ok? Então fica aqui a dica desse material, que é importante a gente ter, é importante a gente estudar esses materiais, conhecer todos os critérios, como que eu vou abordar a criança. E lembrando, gente, testes, eles têm que ser feitos exatamente como eles são orientados para ser feitos. A gente não pode mudar, tá? A gente não pode intervir no processo de aplicação desses testes. Isso é muito importante a gente falar. E nem a gente, a gente também não pode dar dicas, né? Então, a criança, você intervir na resposta. Você não pode dar dicas, você não pode ajudar. Então, é importante que a gente também tenha esse olhar, né? Que naquele momento nós estamos avaliando aquela criança e nós não podemos fazer intervenções. Nem dar dicas, nem ajudar, nem dar um jeitinho, porque senão a gente não vai ser fiel na nossa avaliação, ok? Então, até o próximo vídeo.